Olá, estamos aqui para darmos continuidade aos nossos incríveis estudos sobre a Semana da Criação. Estudos bíblicos, sim, porque nós estamos considerando a palavra de Deus. Nós já vimos o primeiro dia da criação, onde apresentamos ali o princípio do verbo e o princípio da criação. No estudo anterior nós vimos o tema sobre a expansão e o firmamento. E agora vamos estudar a Semana da Criação, oceano e terra. Veja só que incrível. Deus abre uma expansão no meio das águas, isto é, abaixo da superfície das águas primitivas, estabelecendo ali uma gigantesca abertura. Então, as águas de cima são contidas pelo firmamento, raquia, uma extensa placa sólida de gelo. Compreende? E então nós temos as águas de cima ou acima do firmamento e as águas de baixo. Ora, as águas de baixo são as águas dos oceanos. Agora veja, um detalhe, no dilúvio, como que se dá o dilúvio? Gênesis 7 e 8 vai dizer que abriu-se as janelas dos céus, compreende? E também do abismo, cerraram-se as portas do abismo, de maneira que vinha água de baixo e água de cima. Agora, qual é o detalhe aqui? É que quando finda-se os 40 dias, a chuva não para assim, de repente. A Bíblia vai dizer o quê? Que cerrou, fechou as janelas dos céus e também do abismo. Então veja, por que a chuva parou? Porque assim como Deus abriu, Deus fechou. Isso nos diz o quê? Que continua tendo água lá em cima, ou seja, acima do firmamento, acima desta expansão, bem como, é óbvio, continua tendo água abaixo. E bem abaixo das águas oceânicas, tal como nós conhecemos. Compreende? Isto é incrível ou não? Realmente é importante os nossos estudos, as nossas considerações ou não? Mais precisamente Gênesis 7, verso 11, ó. E romperam-se todas as fontes do abismo e as janelas do céu se abriram. Aí quando nós vamos para Gênesis 8, e nós lemos lá no verso 2, cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. Percebe que a literalidade dos eventos da Semana da Criação respeitam seus fenômenos sob a ação divina? Bom, vamos então agora para o terceiro dia da criação, onde nós lemos o seguinte. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Decorre-se então também a criação da flora, ou seja, de toda a vegetação, das árvores que dão semente, enfim. Vejam os detalhes. Por que os nossos estudos são exames minuciosos, né? E investigações realmente profundas? E por que é bom você estar conosco? Né? Porque é bom. Porque é bom você estudar isso com um professor de ciências bíblicas, dado a nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso aprofundamento, dentre outros variados temas das Escrituras, que Deus nos concedeu obter, temos nos especializado neste. Tá? Bom, no primeiro e no segundo dia nós lemos que o quê? E disse Deus, haja. E pelo Espírito da sua boca, ouve. Agora aqui no terceiro dia, ele procede diferente. E disse Deus, ajuntem-se. Mais à frente, e apareça. Por que Deus disse ajuntem-se e apareça? Porque não precisava criar, trazer à existência aquilo que já o existia. Entendeu? Então nós temos ali no princípio céus primitivos, águas primitivas e terra primitiva. Os céus, a terra e as águas já existiam. Por exemplo, no primeiro dia Deus diz, haja luz e houve luz. Ora, por que Deus determinou que houvesse a presença de luz? Porque não havia. Isto prova que não havia luz alguma, fonte de iluminação alguma. Alguns, para defender o heliocentrismo, né,
a teoria que destoa do geocentrismo bíblico, afirma que o Sol já existia, que o Sol não foi criado no quarto dia. E a prova está aqui, não existia. Porque aquilo que não existia, Deus trouxe à existência pelo Espírito da sua boca, pela palavra da sua boca, pelo verbo, ou através dele. E aquilo que já existia, o que ele fez? Ele o quê? Remodelou, como nós temos dito. Não é interessante este detalhe? Agora, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Ora, as águas que estavam ali, as águas primitivas, que ficaram contidas dentro de um recorte, que mais adiante eu vou lhes dizer como que foi esse recorte. Tá? O fato é que o que? Deus ordenou que elas ajuntassem-se num lugar e aparecesse a porção seca. O que é ajuntar as águas? Como é que se ajunta uma água? Por exemplo, quando você pega um bocado de água na mão e ajunta, como que fica a disposição dela? Ela se acomoda e o que? Se nivela na sua superfície. Quando você pega um pouco d'água num balde, num copo, quando você vai beber água num copo, você pega e o que? Coloca o copo na mesa, como fica a disposição desta água? Independente do material que a contém, do elemento que a contém, do vaso, enfim, do objeto que a contém, ela na sua superfície sempre se nivela, comprovando aquilo que nós já dissemos no estudo anterior. E agora quando Deus diz, ajuntem-se, como que num reservatório. Como são os reservatórios d'água? Como são os diques? E apareça a porção seca. Apareça o quê? Aquilo que já existia. Deus, ora, eu quero que agora apareça. Venha a luz do dia. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, que são os continentes, e ao ajuntamento das águas, mares. Ora, o que isso está nos dizendo neste evento literal? O quê? Que as águas estão contidas, contornando a época, o continente, porque antes do dilúvio, essa terra era um continente único. Depois do dilúvio é que vai ter essa subdivisão dos continentes. Compreende? Bom, Provérbios 8, 27 ao 29, nós lemos. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Ele quem? O Pai. Eu quem? O Filho. Nós vimos no primeiro estudo, né? Deus e o Verbo. O Pai junto com o Filho na criação. Provérbios 34. Continua. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando punha ao mar o seu limite. Que interessante, hein? Quer dizer então que na criação Deus compassou em redor a face do abismo? Quando preparava os céus, que conexão nós temos aqui? Bom, o céu firmamento, o domo, tem uma dimensão circular tridimensional que vai se encaixar perfeitamente com o círculo que Deus o quê? Compassou ao redor das águas. Ou seja, nós temos isso aqui, ó. Olha, o compasso, o recorte que Deus fez, tá? Quando do bolsão no meio das águas. Porque quando Deus diz, haja uma expansão, ele já tinha em mente o que? Um projeto. Deus é expert em geometria, é geometria pura aqui. Compreende? Então o que? Ele contornou em redor as águas dos oceanos, aquele espaço, aquele limite que ele queria delimitar para reformatar e colocar a vida humana. E o que? Na expansão estendeu o firmamento, os céus, o domo. O limite do mar encontra o quê? Nas suas extremidades, as geleiras da Antártida e no seu interior, os continentes. Pode passar uma semana, 10 semanas, 10 anos, 100 anos, você vai na praia e o quê? As águas chegam até ali e não passa o seu limite, porque Deus determinou este ajuntamento e na sua extremidade oposta de igual modo. Estão entendendo? Veja, por que na Antártida chega-se em torno de 70, 75 graus abaixo de zero. E no Ártico ali em média 15. Porque a Antártida está na extremidade, a parte, nos confins que Jesus falou da Terra. E é claro que lá as temperaturas são baixíssimas, porque vai se encontrar com as placas sólidas do firmamento que estão se erguendo. Porque eles proíbem explorar lá. Porque eles foram até certo ponto e descobriram coisas que não querem que nós tenhamos conhecimento. Os senhores do mundo conhecem a verdade e controlam a informação. Verdade esta que atesta que existe um Deus. As obras da criação provam a existência de Deus, tal como está descrito em Gênesis. Só que o que? Eles manipulam, eles obscurecem. Eles fantasia e faz nos acreditar em coisas
que na realidade não são. Feitiçaria, ilusionismo. Bom, ainda em Jó 38, 13 e 14, para que agarrasse nas extremidades da terra, tudo se modela como o barro sob o selo e se põe como vestes. Está vendo? A terra tem extremidades. Onde está as extremidades do globo? Não tem, está tudo num nada. As águas no nada. Como assim? A Bíblia fala de extremidades, de contenção, de ajuntamento. Como o selo, como que era o selo da antiguidade? Era tipo uma moeda, né, um formato circular, tá, com os descritivos do rei, e quando que fixava num barro, ou que seja na cera, então saía o quê? Uma circular com deformações, com os escritos, os descritivos deste reinado. Ou seja, é assim a nossa Terra. A Terra em seus continentes são irregulares e tem o que em seu contorno as águas planas dos oceanos, contidas pelas geleiras da Antártida. Bíblia. Vamos mais fundo? Isaías 40, 21 e 22. Porventura não chegou ao nosso conhecimento que foi ele que estendeu os fundamentos da terra, estabeleceu os fundamentos da terra. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. No hebraico, Hug. Hug é um círculo. Não é dur, uma bola que rola. Tem uma tradução que vai trazer como globo. Mentira. Deturpação da verdade. É círculo, é redondeza, é disco, é cúpula. Por quê? Porque nós temos o quê? Um disco sob uma cúpula. As águas debaixo das águas que estão acima da cúpula, do firmamento. Olha como tudo se encaixa. São mais de 100, 200, 300 textos sobre cosmologia bíblica, e os professores de Bíblia vão dizer que o quê? Que não é para levar isso ao pé da letra, na literalidade, porque são metáforas. Como assim? Veja, aqui vai dizer o quê? E os habitantes dela são como gafanhotos. Olha, uma metáfora para ilustrar os habitantes da terra. Claro, Deus que está nas alturas, quando olha para cá, ele nos vê tão pequenininho que a gente parece gafanhoto, formiguinha. Mas nós somos gafanhotos? Somos formiguinha? Não! É uma ilustração para testar uma realidade, não anula o real em si. Foi ele que estendeu os céus como um véu, a expansão, e os desenrolou como uma tenda, o firmamento. Ou seja, como você estende uma tenda? Como que é uma tenda? Numa superfície, e digamos que o quê? Que ela seja circular, e você tem a cobertura da tenda. Ou seja, isso é para ilustrar uma realidade bíblica. Aqui está falando da criação. A gente precisa ser honesto, porque senão nós entramos em incoerência. Porque se os fenômenos da criação foram literal, o pôr do sol não é literal, é simbólico? Me explica. Percebem, senhores? O que é literal, o que é simbólico. Agora, eu posso usar ilustrações, figuras, metáforas para ilustrar o literal, a realidade das coisas. Cristo fez muito isso. Vai lá para 1 Reis 7, 23 e 24, quando Deus manda lá, quando Salomão faz lá para o templo, lá, um mar de fundição. Como que foi esse mar? Foi uma redondeza em redor, as suas bordas, e o mar, ou seja, as águas que ali foram colocadas, o que se nivelaram. Temos aqui a prova de que as águas não fazem curva. Isso aqui é uma enganação, isso aqui é uma deturpação da verdade bíblica. Ou seja, para cada verdade bíblica, Satanás o quê? Criou uma mentira humana. As pessoas não vão ser condenadas por terem vivido no engano, mas por terem resistido à verdade. As pessoas não vão ser enganadas por viverem nas trevas, mas pelo fato de terem resistido à luz quando ela chegou. As pessoas não vão ser condenadas por causa da sua ignorância, mas o quê? Por conta do conhecimento ter chegado ao alcance delas, e elas o quê? Rejeitar. Você está agindo desse jeito? Está procedendo você desse jeito? Não foi o que Jesus falou lá em João capítulo 3, verso 19? É esta a condenação. Então, olha, compartilhe essas mensagens. Isso daqui era para estar explodindo. Mas aí os irmãos, por conta do seu preconceito, por conta do seu apego às máximas humanas, vamos exaltar a palavra, povo da Bíblia. Está escrito. Amém? Então está aí o nosso terceiro dia, oceano e terra. E literal, foi tarde de manhã, o terceiro dia. Amém? Até o nosso próximo estudo. Deus abençoe.